Tem espanhol, viu, Mari? Tem espanhol. Essa tá com a legenda em inglês, mas se você entrar nesse link... Bom, é só procurar Dalai Lama... Vou escrever aqui. Dalai Lama Scientist. No Vimeo. Pronto, você acha. Porque eu não sei se esse tá com a legenda em inglês, tá aberto, né, Gui? Isso, esse é o que tá aberto com a legenda em inglês. Tá aberto. Para legendado, eu acho que só comprando ou alugando. Mas é demais de bonito. Vale muito, muito a pena. Não deixem de assistir, assim. Muito bonito. Então tá, amorzinhos. Vamos começar. Vamos começar com as preces. Karma, que hoje tô meio cansada, tô meio lenta. Deixa eu abrir aqui as preces. E compartilhar. Tira a tela. A gente vai começar as preces. Depois, quando a gente for fazer as 4 iniciações, eu vou projetar uma imagem super linda de Guru Rinpoche com os 4 pontos. Depois eu mando para vocês também a imagem. Só para vocês ficarem espertos aí na tela. Que vai aparecer uma coisa bonita aí na tela. Então, mas a gente começa, então, tomando refúgio, né? Imagina o nosso lama na forma do Buda primordial, assim, mas principalmente sente a presença de Guru Rinpoche, ou sente a presença do nosso mestre. Assim. A gente toma refúgio, refaz o nosso voto de Bodhicitta. Então a gente faz a prece das 7 linhas e segue. Então toma um instantinho para se conectar com a presença do Lama Long Wallace ou do seu mestre raiz, na forma de Guru Rinpoche, ou na forma dele mesmo. Mas uma vez eu perguntei para o Lama Long Wallace se a gente podia imaginar, se eu podia imaginar ele mesmo, né? Aí ele falou que sim, desde que eu tivesse a noção de que não é a pessoa, né, que eu estou imaginando, assim, é a representação do Buda, né, na forma do nosso lama. Namo lama deshe du peko koncho sungi ranjila nadando dru senchena janchu wardu gyapsuchi. Namo, no lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu juntamente com seres dos 6 reinos tomamos refúgio até a nossa iluminação. Imagine todos os seres ao seu redor tomando refúgio junto com você. No Buda, no Dharma e na Sangha. Samke droa kundonto lama sangye drobneni ganla gandu trinleki droa droar nanchao. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar, a Bodhicitta, e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades, e faço o voto de liberar o mundo. Hum again yogi nurjansam pema gesar no pola yatseng chogi nyodrudye pema june shisuja kodu kandro mampeko keki jesu daduki jenge lapchir sheksu so guru pema siddhi hum. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Siddhi
Está cercado por uma hoste de muitas daquinas. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente pode começar então a imaginar a presença de Guru Rinpoche na nossa frente. E conforme a gente recita o mantra do Guru, a gente sente que as bênçãos fluem de Guru Rinpoche para nós e para todos os seres. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum, Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Siddhi Hum. Agora, queria pedir para quem tiver com o microfone aberto para fechar, por favor. Então, agora a gente imagina Guru Rinpoche à nossa frente, sente a presença de Guru Rinpoche na nossa frente, mas a gente pode usar essa imagem que está projetada na tela como apoio. Então, de uma sílaba Om branca na testa de Guru Rinpoche, emerge uma luz branca que penetra pelo topo da nossa cabeça, preenche todo o nosso ser. E purifica todos os obscurecimentos, tudo que nos impede de realizar a nossa verdadeira natureza, a dimensão do corpo. A gente recebe as bênçãos de corpo de Guru Rinpoche. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche parte uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, purifica todas as ações negativas e elimina todos os obscurecimentos de fala. De uma sílaba Hum azul, coração de Guru Rinpoche,
parte uma luz azul que penetra pelo nosso coração, purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de mente. E por fim, das 3 sílabas, dos 3 pontos de Guru Rinpoche, partem as 3 luzes simultaneamente, que penetram pelos nossos 3 pontos, e eliminam todos os obscurecimentos de corpo, fala e mente simultaneamente, os obscurecimentos mais sutis, que impede a nossa realização da indivisibilidade de corpo, fala e mente do Buda, da nossa verdadeira natureza. O Rinpoche então passa para o topo da nossa cabeça, diminuindo em tamanho, se desfaz em luz, dissolve em luz. Essa luz penetra pelo nosso topo da nossa cabeça e se aloja no nosso coração. E nós nos tornamos indivisíveis, ou realizamos que somos indivisíveis de corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Então, com essa qualidade, nós então nos preparamos para a prática. Então, encontre uma postura confortável. Nós vamos novamente fazer a prática de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. When you hear the sound of the chime, let your first response be to relax. Quando você ouve o som do sino, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. Relax your body, relax your mind. Relaxe o corpo, relaxe a mente. And as you relax, let your awareness descend into the body, down into the body. Conforme você relaxa, deixe a consciência descer pelo corpo. Like a stone descending through the water to the ground of a pond. Como uma pedra descendo pela água até o fundo do lago. Let your awareness descend to the ground. Deixe a consciência descer até o chão. To the sensations of the earth element, where your body is in contact with your chair, your cushion, the floor. Até as sensações do contato do corpo com o elemento terra, do chão ou da cadeira. Relax your mind, let your awareness release into a purely witnessing mode of awareness. Relaxa a mente, deixa a consciência relaxar numa postura de testemunhar. Not thinking, not imagining, Sem pensar, sem imaginar. but ever so simply being aware of these tactile sensations of your body in contact with that which supports it. Simplesmente consciente das sensações do corpo em contato com o apoio. These sensations themselves are non-conceptual. They have no words or thoughts in them. As sensações em si, elas são não conceituais. Não há palavras, não há conceitos dentro delas. Let there be a symmetry between these non-conceptual
sensations and a non-conceptual awareness of those sensations. Deixe que haja essa simetria entre a não conceitualidade das sensações e a não conceitualidade da consciência dessas sensações. Then, like a fragrance filling a room, let your awareness fill the space of the body, this domain of all manner of tactile sensations. E como uma fragrância preenchendo uma sala, deixe a consciência preencher o espaço do corpo e todas essas sensações táteis. Without visualizing the body, without thinking about it, simply be aware of the whole range of tactile sensations arising within this somatic field. Sem visualizar o corpo ou sem imaginar o corpo, simplesmente consciente de todas as sensações que surgem nesse campo tátil. And if you feel tightness or tension anywhere in the body, as you breathe out, release that tension. E se você encontrar rigidez ou tensão em qualquer local do corpo, solte-a, relaxe com cada expiração. Bring your awareness to the face, Traga consciência para o rosto. for which the muscles are like a magnet for tension. Esses músculos são como um ímã para a tensão. When we are tense, stressed out, anxious, it shows in the face. Quando nós estamos tensos ou estressados, isso se mostra no rosto, In a contraction of the muscles of the face. na contração dos músculos da face. Bring your awareness to the face. Traga consciência para o rosto. And soften the muscles around the mouth and the jaws. E solte os músculos ao redor da boca, a mandíbula. Let there be a spaciousness in the forehead, Sinto espaço na testa, an openness between the eyebrows, espaço entre as sobrancelhas. a softness of the muscles around the eyes. Solte os músculos ao redor dos olhos. And the softness of the eyes themselves. E solte os olhos em si. Settle your whole body in a posture of ease, of comfort, of relaxation. Traga todo o corpo para o relaxamento, a vontade, solto. And insofar as you are comfortable, for the brief duration of this session, you should find it easy to remain very still. Enquanto você estiver relaxado e confortável, ao longo dessa sessão, será fácil manter o corpo imóvel.
And while you're sitting up, whether cross-legged or sitting on a chair, assume a posture of vigilance. Enquanto você estiver sentado no chão ou na cadeira, assuma uma postura de vigilância. With your spine straight, A coluna ereta, your sternum just slightly lifted, osso externo levemente elevado your abdominal muscles loose and relaxed, e os músculos do abdômen soltos e relaxados. so that when you breathe in, the sensations of the breath flow down to your belly, Quando você inspira, as sensações vão lá para o abdômen, which naturally, effortlessly expands as you breathe in and contracts as you breathe out. que naturalmente se expandem conforme você inspira e relaxam conforme você expira. As a soldier stands at attention, so as a yogi, sit at attention. Assim como um soldado fica em pé, atento, o yogi fica sentado, atento, With your body relaxed, still and vigilant. com o corpo relaxado, quieto e vigilante. In between sessions, you may, if you wish, continue practicing in the supine position or the shavasana, the corpse position. Durante os intervalos, você pode continuar, se você quiser, fazendo essa prática na posição de supino, na postura de shavasana. In which case, while the body is utterly relaxed, mentally, you adopt a stance or a posture of vigilance. E nessa postura, embora o corpo esteja completamente relaxado, você adota internamente a postura de vigilância. Outside, you may look like you're taking a nap, Externamente parece que você está adormecido, but inwardly, you're relaxed, still, and vigilant. mas internamente você está relaxado, imóvel e vigilante. You can do all the practices we will do in this retreat, in either sitting or lying down, as you wish. Todas as práticas que nós faremos durante o retiro, você pode fazer sentado ou deitado, como você desejar. With your awareness resting in stillness, observe the movements of the tactile sensations arising throughout the body. Com a consciência repousando na quietude, observe o movimento das sensações táteis ao longo do corpo. Seeing for yourself these sensations, this body is not I, is not a person. Veja por si mesmo que essas sensações, esse corpo, não é o eu, não é uma pessoa. And they're not really mine, E não é de verdade meu. only in a manner of speaking. É apenas uma forma de dizer. Let your awareness remain spacious, E deixa a consciência se manter espaçosa, uncollapsed, não contraída, unconstricted, não restrita, aware of the sensations arising throughout this field, but without identifying with them. consciente das sensações que surgem nesse campo, mas sem se identificar com elas. In this way we settle the body in its natural state. E assim nós estabelecemos o corpo em seu estado natural. Then we turn to settling the speech in its natural state. E agora passamos para estabelecer a fala em seu estado natural.
There's the outer speech which other people can hear, and there's the inner speech of the mind. Existe a fala externa que as outras pessoas podem ouvir, mas existe a fala interna da mente. We settle the speech in its natural state when it is effortlessly silent, like a lute on which the strings are cut. Nós dizemos que a fala está em seu estado natural quando ela, sem esforço, é silenciosa como um violão cujas cordas foram cortadas. You've already accomplished this in terms of your outer speech. Externamente, nós já fazemos isso. But to get the voice of the mind to settle in effortless silence is more difficult. Mas fazer com que a voz interna da mente se estabeleça nesse silêncio sem esforço é um pouco mais difícil. And to facilitate this, we settle the respiration in its natural rhythm. E para facilitar isso, então, nós estabelecemos a respiração em seu ritmo natural. Which means to allow the breath to flow in and out effortlessly and with no impediment, no constraint. E nós fazemos isso permitindo que a inspiração e a expiração aconteçam naturalmente, sem nenhuma restrição. Breathing as effortlessly and as egolessly as if we were deep asleep. Nós respiramos completamente sem o ego, sem a participação do eu, como se nós estivéssemos dormindo profundamente. This takes some practice. Isso demanda alguma prática. For when we attend closely to something that we can control, we tend to control it. Porque quando nós damos atenção a alguma coisa que nós podemos controlar, a nossa tendência é controlar. So we need to release that urge to control or regulate. Então nós precisamos soltar essa tendência de controlar, essa urgência de controlar. And the key to success is the out-breath. E a chave para ter sucesso nisso é a expiração. Out-breath is a natural occasion for letting go. A expiração é uma ocasião natural para soltar. With every out-breath, let go. Release the tension in the body. Relax more and more deeply. A cada expiração, solte a tensão do corpo. Relaxe mais e mais profundamente. With every out-breath, release the breath all the way through to the end. A cada expiração, solte o ar até o final. Without effortfully expelling the breath, simply let it flow out effortlessly all the way to the end. Sem expulsar o ar com qualquer esforço. Apenas deixe que a expiração flua até o final. To do so, you need to have a very quiet mind, a very attentive mind, as you come to the end of the out-breath. E para isso, a mente precisa estar bem quieta, bem atenta no finalzinho da expiração. With every out-breath, release any thoughts, images, memories that may have come to mind. Just let them go. Em cada expiração, solte qualquer pensamento, imagem ou memória que tenham vindo à mente. Apenas solte. Let them disappear into the space of the mind and return to silence. Deixe que eles desapareçam no espaço da mente e volte ao silêncio.
And once you've come to the end of the out-breath, relax. E quando chegar ao final da expiração, relaxe. Simply be present. Esteja simplesmente presente. And sooner or later, with no effort on your part, the next breath will flow in. E mais cedo ou mais tarde, sem nenhuma ação de sua parte, a inspiração vai fluir naturalmente. Don't pull it in. Não puxe o ar Don't obstruct it. e não obstrua o ar. Just let it flow in. Deixe que ele flua. And whether it's long or short, deep or shallow, let it be. Seja ele curto ou longo, superficial ou profundo, deixe ser como for. And let your body settle into an even deeper state of equilibrium by letting the respiration settle, breath by breath, in its own natural rhythm. E deixe o seu corpo se estabelecer mais profundamente em equilíbrio, deixando a respiração fluir em seu ritmo natural. In this way we settle the speech and the breath in its natural state. E assim nós estabelecemos a fala e a respiração em seus ritmos naturais. And then we turn to the mind. Então nós nos voltamos para a mente. Mentally relax. Relaxado mentalmente. For the few remaining minutes of this session, release all concerns about the future and past. Nos próximos minutos dessa sessão, solte todas as preocupações com o passado e com o futuro. By releasing all grasping of desire and aversion, let your awareness come to rest in the present moment. Soltando a fixação ao apego ou à aversão, deixe que a mente se estabeleça no seu estado natural. Rest in the natural stillness that results from releasing all grasping. Repouse na quietude que resulta de soltar toda a fixação. All grasping to the activities of the mind, Toda a fixação às atividades da mente, of thoughts, of memories, de pensamentos, memórias, desires and emotions. desejos e emoções. Be present with them. Esteja presente com eles. Be aware of them. Tome consciência deles. But without falsely grasping onto them as being I or mine. Mas sem falsamente se fixar a eles como eu e meu. Rest in the stillness of your awareness in the face of the movements of the mind. Repouse na quietude da consciência em face dos movimentos da mente. And your awareness is by nature clear and bright. E a consciência é por natureza clara e brilhante. So let your awareness rest in a state of ease, of stillness and clarity. Deixe a consciência repousar à vontade no estado de clareza. And by so doing, your mind will settle in its natural state. E assim a sua mente se estabelecerá no seu estado natural. And let's continue for a minute in silence. Nós continuamos por uns instantes em silêncio.
Oi, Gê. Oi. Só Peraí, pra dar um... calma aí. Quem tá falando? Aqui, direto do Retiro de Verão. Eu e a Carmen Silva. Eita! E aí, queridas? Tudo bom? Que bom ver vocês. Então, tá bom. Tudo bem por aí? Como é que... Alguma questão sobre a prática? Algum comentário? Alguma reclamação? Vocês lembram que o Lama fala que essa prática é inicial e final, né? Por isso que a gente tá fazendo tantas vezes também. Porque ela nunca é demais, né? Fazer essa prática, assim. Oi. Quem tá falando? Nígia Clara. Ei, tudo bem? Oi, querida. Tudo bem? Johnin Panaveia, o retiro. Oi? Johnin Panaveia, o retiro. Verão. É, exatamente. João limpa na veia, né? Que bom. Oi, Jenny, eu tenho uma pergunta Sim, aqui, ó. sim. Mas é mais geral. É uma pergunta de postura do corpo. Eu acho mais difícil, todas as práticas, eu acho mais difíceis quando estou sentada cross-legged. Como é que é? As pernas cruzadas. Tem alguma sugerência para não ficar com as pernas? É muito prática a pergunta, para não ficar com as pernas muito dormidas. Porque eu gosto mais de estar sentada, porque é melhor para ficar bem alerta, sabe? Que deitada. Deitada tem essa tendência a se dormir, que é mais difícil para mim. Mas não consigo. Não precisa cruzar as pernas, Maria. Você pode ficar sentada na cadeira, com os pés apoiados no chão. Sim, isso é o que fiz. Só isso, tá ótimo. Não precisa cruzar as pernas. Você pode... Na verdade, com o tempo a gente acaba acostumando, assim. As pernas não adormecem mais, né? Porque a gente quando... No início a gente sente que a circulação está pressionada, né? A gente interrompe um pouco a circulação mesmo nas pernas, né? A gente tem a sensação de amortecimento. Isso. Com o tempo a gente se acostuma com isso, né? Mas não precisa. O que é bom, assim, é a gente procurar treinar todas as posturas possíveis, sabe? Para a gente poder alternar quando a gente estiver num retiro longo, assim. Claro, isso que eu estava pensando, que eu estive olhando os vídeos e tinha todo mundo sentado com a perna cruzada, e eu pensava, eu não vou conseguir fazer isso. Não, mas não é todo mundo, não. É que tem cadeiras também. No retiro também tem cadeiras, dentro do templo. Então, quem não consegue ficar sentado no chão, senta na cadeira, não tem problema. Mas eu digo, num retiro mesmo de meditação longo, né? Nenhuma postura é suficiente, assim. A gente cansa de todas. Deitada, sentada, com perna cruzada, com perna não sei cruzada. A gente cansa de todas. Então, quanto mais opções a gente tiver, costume, melhor. Então, a gente poderia treinar um pouco, fazer a prática deitados, ou sentado na cadeira, ou sentado de perna cruzada, fazer yoga, né? Tem coisas que vão ajudando, assim, na prática, né? Mas a primeira recomendação do Lama é não sofrer. Então, se a postura estiver incomodando demais, não vale a pena, porque a gente não vai conseguir fazer nada. A gente vai fazer chamata com foco na dor da postura, né? Xingando a mãe do professor que não faz sentido, né? Então, a gente precisa buscar um conforto. Ao mesmo tempo, a gente precisa ir se acostumando com desafios, um pouquinho de desafio, assim, em termos de postura, em termos de prática, em termos de tudo, né? Mas só um pouquinho, assim, empurrando o nosso limite, né? Mas bem gentilmente, assim, né? E sem doer. Melhor a gente preparar o corpo com a prática de yoga. Melhor coisa que a gente pode fazer, né? E aos poucos ir se acostumando, né, com outras posturas. A Emma falou, quando termina a meditação, estou pronta para ir embora. Pena que termina. Seria possível ter essa meditação com mais 24 minutos direto? Como assim?
48 minutos? Posso fazer, mas de novo, assim, com mesma instrução ou sem o sino? Quer dizer, só com o sino depois de 24 minutos. Ema, Depois, fala de novo. Fala. Solta o microfone e fala. Você está com o microfone fechado. Fala. depois, seria uma condição de a gente ter essa meditação com mais 24 minutos, para não fazer na aula, mas fazer depois? De silêncio, com mais 24 minutos de silêncio. Isso, é. Eu posso editar para você, mas acho que só você que vai querer. Eu posso fazer para você. Pode deixar. Mas me lembra depois. Me lembra de fazer isso. A Ana Luísa pediu para a imagem do Guru Rinpoche, eu vou mandar. E a Denise, mais 20. Eu vou fazer com mais 24 minutos, tá, pessoal? Pode ser só um intervalo, assim, depois. Senão 20, 24, cada um. Meio. Como é que fala? Como que chama isso? À la carte. Seria só tirar o sino, na verdade, né? E colocar mais tempo. Eu faço essa edição e... Ô, Gê, eu acho que o que está sugerindo, não sei, é dar mais tempo entre cada instrução para que a gente possa... Não dá para fazer? Isso não dá, Darcy. Eu não vou conseguir dar um timing suficiente. O que elas estão pedindo é mais tempo de silêncio no final, sem o sino. É isso que elas estão pedindo. Tá bom. Ô, Gê, de mudar o time. Fala, Mori. eu queria tirar uma dúvida em relação à prática em si, dessa versão mais longa de estabelecer corpo, fala e mente, né, em estado natural, que no final, nessas instruções que ele está dando de estabelecer a mente, eu tô acabando me confundindo um pouco, assim, porque ele não fala em nenhum momento, né, nessa instrução sobre awareness of awareness, ou direcionar a consciência para a consciência. Só que eu tô um pouco confundindo, assim, pra mim tá parecendo uma coisa meio similar internamente, assim, no momento dessa parte da instrução da mente. Então, tô me perdendo um pouco nesse final. Nesse ponto, ele tá... Ainda não é uma prática de shamatha, né? Ainda é uma prática de preparação, assim. Ela é uma prática de preparação e lá no fim ela vai ser a prática final, né? Uhum. Mas não é exatamente uma prática de shamatha ainda. Então, ele não dá nenhuma instrução específica de o que fazer nesse momento da mente. É só soltar os pensamentos, né? Não se fixar nenhum conteúdo na mente. Mas é a única instrução que ele está dando nesse momento, assim. De a gente fazer só isso mesmo. Ir soltando todos os conteúdos da mente. E aí, quando a gente soltar, ele fala, repouse na quietude que resulta... de soltar todas as fixações. Uhum. Então é só descansar realmente, né? Uma prática quase como se fosse uma prática do Dzogchen mesmo, assim, da não meditação. Uhum. Mas vocês verem, né? É uma prática inicial que a gente vai experimentando, assim, mas no fim é uma prática de meditação mesmo, é a prática final. Mas ainda ele não está dando nenhuma instrução de shamatha com foco na mente ainda, nem de consciência da consciência. Uhum. Só soltar, descansar. Por enquanto é isso. Sim, beleza. O que mais, amores? Alguém? Gê, Oi, fala, Má. eu. Tá. Quando chega mais para o final, assim, que eu relaxo totalmente meu corpo e assim a respiração fica mais natural, eu sinto que minha mente entra num pouco de uma lassidão, sabe? Fica estável, mas fica um pouco assim baixa, assim, não fica viva, sabe? E aí, eu acho que talvez não seja esse exatamente o objetivo, né? Como é que eu faço, assim, para trazer esse negócio de volta, assim? Nessa prática especificamente, quando a gente perde a clareza, assim, a vivacidade na prática, a instrução que ele dá é para a gente renovar o interesse pela prática. Mas essencialmente é reconhecer e não achar que isso é natural mesmo, porque não é. Não é o objetivo da prática. O objetivo da prática é a mente ficar clara, né? A mente ficar viva. Não há mais... Ele fala assim,
é suficiente a gente manter a vivacidade com a qual a gente começou a prática, né? Não é ainda o objetivo elevar ainda mais a vivacidade da mente, né? É só manter. Então, se chegar no fim, você viu que você está lá já adormecendo, respira mais fundo, retoma a motivação, se for o caso, né? E vê como é que acontece. O que também dá para fazer é fazer uma prática mais curta. Sim. Quando a gente sente que a sonolência não está dando para lidar com a sonolência, às vezes a saída é fazer práticas mais curtas e mais numerosas, assim, mais sessões de práticas mais curtas, né? Quando tem o áudio não tem como, né? Mas só sem o áudio a gente faz práticas mais curtas. Hã? De repente, falar um pouco o relaxamento, assim, porque talvez eu estou relaxando demais. E aí, assim, não fico nem pegando no sono, assim, mas fico meio que, sei lá, não sei se você entende, sabe? Um estado um pouco... É um torpor. Não é, tem vários graus de torpor, né? Um torpor bem leve, que é uma delícia, assim, mas não é o ponto, né? A ideia é a gente manter a vivacidade da mente, né? Para mim, o que funciona... Olha, eu já tive vários... Eu tenho pouca dificuldade com torpor, para falar a verdade. Meu problema é sempre mais para o outro lado, né? Para agitação, para distração. Eu sempre... E não sei se vocês repararam, mas eu sou uma pessoa meio ativa, né? Então, não é geralmente torpor meu problema. Mas quando eu tinha... Tem uma época que eu tava com esse problema mesmo. E eu imaginava que o lama tava fazendo prática na minha frente, assim. Daí aquilo, dava uma... Né? Então, sei lá, a gente usa os recursos, assim, né? Ou então você lembra que você não tá querendo perder tempo. O mais profundo mesmo é retomar a motivação. O Lama Saten falava antigamente que ele falava assim, ele também usava vários recursos. Falava assim, imagina que tem uma cobra debaixo da mesa, das mesinhas. A gente fazia retiro lá na sala de prática, antigamente. Ele tinha todas as mesinhas e falava assim, imagina que tem uma cobra passeando por baixo das mesinhas. Aí você já, né, tem uma cobra. E aí outra coisa era a própria bodhicitta mesmo, a própria motivação de bodhicitta. Nós não estamos fazendo qualquer coisa. A gente está querendo atingir a iluminação para livrar os seres do sofrimento. É isso que a gente está fazendo. A gente pode achar que não. A gente pode achar que está fazendo estudo no domingo à noite, no Lama assim no Zoom, tarará. Mas não. A gente está procurando atingir a iluminação para livrar os seres do sofrimento. Então isso pode ter um efeito também, né? Na sonolência. Você fala, Aí o Lama Saten também falava assim, imagina que você está indo assistir uma palestra, você tá tudo bem na sua vida, assim, aí você vai assistir uma palestra de como fazer quando uma pessoa toma uma mordida de cobra. Daí você vai na palestra e você tá lá meio assim, né? Tá? Que bom saber e tal. Agora imagina que teu filho tomou uma mordida de cobra, uma picada de cobra. E que alguém tá te dizendo como é que faz para lidar com uma criança que tomou uma picada de cobra, né? Aí seu interesse é outro, né? Imagina que nós estamos tudo picados de cobra, assim, porque, né, Sansara, todo mundo... Então, isso tem um efeito, né? Imaginar, trabalhar em permanência, né? Refletir sobre a impermanência. No fim, todas essas confusões que acontecem na prática, elas são um resultado de a gente não ter contemplado o suficiente, porque nunca, na verdade, é o suficiente, né? Mas não ter contemplado o suficiente os 4 pensamentos que transformam a mente. Né? Quando a gente se permite ficar viajando, né? Pessoal, a gente não contemplou direito o karma, morte, impermanência, a natureza humana preciosa, né? A natureza do sofrimento. Quando a gente está dormindo, sonolento e fica começando a ficar gostosinho, a gente fala, ai, que delícia, vai ficando, mesma coisa. Então, preliminares nunca são preliminares. São sempre... Não devia chamar preliminares, essas práticas. Devia chamar, sei lá o quê, constantes. Sei lá, alguma coisa assim, práticas constantes, né? Ô, Gê. Oi. Gê, eu acho essas instruções dele, elas são preciosíssimas. Mas como é praticamente os 20 minutos de instrução, eu não consigo efetivamente fazer a prática daquela instrução, porque logo em seguida vem outra instrução. Agora, tem uma prática
tem um lugar que você deixa no Dropbox algumas meditações guiadas, que a terceira chama tá com foco na respiração pelo Dzogchen, que ela tem menos, é a mesma prática, eu acho. Mas ó, só lembra o seguinte, essa é a primeira prática do retiro. Eu lembro disso, claro. Então é sempre assim, as primeiras práticas ele dá mais instruções para as pessoas que estão chegando, né? Que não sabem o que fazer. Então ele dá todas as instruções que você precisa, né? Aí depois ele vai fazendo práticas com menos instruções, conforme o retiro vai avançando. Agora você não precisa usar o áudio também. Você já sabe as instruções. Eu perdi o link do Dropbox. Se você tiver ele aí. Tá bom. Depois você me manda um e-mail que eu passo. Tá. O link do Dropbox. Então tá, pessoal. Vamos... Nossa, mãe. Nós não vamos nunca terminar esse negócio. Vamos lá, vamos tentar. Vou compartilhar a tela pra gente seguir o texto um pouquinho, tá? Então, a gente está ainda no primeiro texto, né? No primeiro vídeo ainda. Eu vou seguir logo daqui mesmo. Assim. Então, voltamos então para a questão que nós sempre temos feito, né? Porque ele fala que o Dharma é uma resposta para uma pergunta que a gente sempre se fez. E a pergunta é, como eu posso sofrer menos? Como que eu posso ser livre? O Buda primeiro destacou a realidade do sofrimento e ele disse, compreenda isso. Compreenda todo o espectro do sofrimento ao qual você é vulnerável. Então, isso pode ser uma fonte de motivação, para a gente não dormir, para a gente não ficar distraído, né? É a verdade do sofrimento. E nós não queremos isso. Eu não quero compreender o sofrimento, eu quero ser livre do sofrimento. Eu quero que ele vá embora, basta. Né? Eu não quero compreender, não quero ficar pensando nisso. Eu me sinto desconfortável com isso, né? Mas o Buda me diz, cala a boca, você precisa entender o sofrimento. Todo o espectro do sofrimento. Você precisa saber que tudo o que deseja, tudo o que acredita, todas as suas esperanças, infelizmente a sua vulnerabilidade ao sofrimento, não termina na morte. Desculpe. Esse é o artigo de fé essencial dos materialistas. Tudo que eu preciso fazer é morrer e daí todos os meus problemas terminam. Tchau, tchau, vou pro meu sono profundo. É um sonho muito feliz, mas é um sonho de um tolo, que não conhece nada sobre a natureza da consciência. E nem compreendeu ainda que a consciência, assim como a matéria e a energia, não pode ser destruída. Ele fala da lei da conservação da consciência. Né? Não importa no que você acredita. Talvez você não acredite na gravidade, mas vai para o telhado e pula do telhado. Aí você vai acreditar na gravidade. Né? Pode ser que você não acredite que a consciência continua depois da morte. Morra, então você saberá. Desculpe, mas isso não é uma opinião, não é uma crença religiosa. Há os que sabem e há os que não sabem. Os budistas, os hinduístas, os taoístas, muçulmanos, cristãos, judeus, Sócrates, Pitágoras, eles são pessoas que sabem. A consciência não termina na morte. Seus problemas não terminam na morte. As causas internas do sofrimento não acabam na morte. E acreditar que seja assim não faz com que seja assim. A realidade é indiferente às nossas crenças. Algumas coisas simplesmente são verdade e essa é uma delas. Tenho mais confiança nisso do que na gravidade. Ele confia mais na continuidade da consciência depois da morte do que na gravidade. Então, quais são as causas internas do sofrimento que têm estado conosco em todas as vidas passadas e nesta, e vão nos acompanhar em vidas futuras se não portarmos? Em outras palavras, qual que é a segunda nova verdade? Qual é a verdade ou a realidade das causas do sofrimento, as causas internas do sofrimento? A resposta do Dzogchen é muito fácil de ser lembrada, e vale a pena memorizá-la. Duas partes. Por que sofremos? Então, parte 1. Porque nos fixamos, nos identificamos com coisas que não são eu, nem meu, como sendo eu e meu. Isso é uma delusão. Se pensamos que alguma coisa é nossa, mas não é nossa, então entendemos errado. Se olhamos algo que não é eu, achando que isso é eu, não estamos de acordo com a realidade. E ver a realidade e se engajar de uma forma com a realidade que não é realista, dá origem ao sofrimento. Assim, ser um insider é ser realista. Ser um outsider, pensando que as fontes da minha felicidade estão lá fora, que as fontes do meu sofrimento estão lá fora, nas pessoas, no meio ambiente, na política, no cérebro, no corpo, você é um outsider, que está fora da realidade. Você não é realista, então você sofre. O Lama tem usado nesse retiro aí de verão, o Lama Santen, ele tem usado os termos internalizador, caminho internalizador e caminho externalizador. Né? Eu desconfio que o Lama está se referindo a isso.
O insider, que o Lama Wallace lá no começo falou que a tradução de budista para o tibetano não fala que ele é budista, ele fala que ele é um insider, né? Que ele está voltado para dentro. Então, o Lama usou esse termo no Retiro de Verão. Caminho internalizador, no qual a gente se volta para dentro. Caminho externalizador, quando a gente se volta para fora, para resolver as coisas. Não precisamos dizer que o caminho internalizador é o que a gente está tentando fazer, né? De olhar para as causas de sofrimento olhando para dentro, não para fora. Né? Vocês concordam com isso? Quem tá acompanhando o Retiro de Verão? O Lama Santen, ele explicou exatamente o que você acabou de explicar. É, né? Exatamente. Então, ele explicou isso, que o budista não fala que é budista, no Tibete ele fala que ele é exatamente o que você falou. Que foi o que o Lama Wallace falou no comecinho do retiro, né? Desse nosso retiro, né? É uma grande sacada essa. Os budistas são os que seguem o caminho internalizador, né? A gente não achou um termo melhor aqui para usar, porque a gente pode falar um caminho internalizador, mas quando a gente fala eu sou o quê? Um internalizador? Fica estranho, né? Então a gente manteve na tradução aqui, a gente manteve insider e outsider. Pelo que assim, o internalizador não é porque parece também um pouco assim, que é uma coisa do eu, mas também não é, né? É um olhar... Não é do eu, o ego, assim, né? Não é eu sou mais eu, não é isso. Mas é buscar as causas do sofrimento, né? Buscar a verdade, a natureza última, internamente, não externamente, né? Não ficar tentando resolver as coisas externamente, né? E também não é uma coisa também dual, né? Porque não perde a coemergência também, né? É dual quando a gente tiver essa realização, né? Por enquanto é dual. A gente vai mas mesmo sendo dual, mesmo não tendo a realização, né, da não dualidade, tendo uma compreensão intelectual, assim, da coemergência, né, de que as coisas que estão fora surgem porque tem uma estrutura interna que faz com que aquilo surja dessa maneira, né? Mesmo só tendo uma compreensão intelectual, já é uma grande coisa olhar para as estruturas internas, né? Ou entender que nós temos estruturas internas que nos fazem ter uma representação do que é a realidade, uma representação do que é a realidade. Hoje a professora Lia disse quem falou desse jeito lá no curso hoje. Nós não vemos a realidade como ela é. A gente já ouviu isso várias vezes. A gente vê uma representação nossa do que é a realidade com base nas nossas estruturas, né? Mas só de olhar para isso e procurar internalizar mesmo essa compreensão. Ainda que a gente não tenha a realização, já é uma grande coisa, né? Do que a gente ficar apontando o dedo para fora, para quem é culpado da minha felicidade, do meu sofrimento, tarará, né? Já é uma grande coisa, né? Podemos seguir? Então, vamos lá. Sua consciência é como o espaço. Agora mesmo, a sua consciência é como o espaço. Não tem fronteiras, não está dentro da sua cabeça, não tem limites. Mas quando nós nos identificamos com o corpo ou a mente como sendo eu e meu, aquilo fica claustrofóbico. Que a mente também deveria ser considerada... Pera, a Mariana está falando assim, o Lama Santen ou o Lama Wallace, Mari? Acho que o Lama Wallace, ela está falando. Também deveria ser considerada fora, não é? É que não é fora e nem... É que essa questão Ele fala nessa instrução, né? Que a gente não deveria sentir que a mente é uma coisa pequenininha, que está dentro da nossa cabeça, né? Mas esse conceito de dentro e fora também ele é maluco, né? Porque não é espaço físico também, né? A gente não está falando do espaço da mente como espaço físico. Então não é fora, no sentido de que eu vou procurar minha mente lá fora também, né? Não é externalizador isso. Isso é olhar para dentro e descobrir que olhar para si, vamos dizer assim, olhar para si, né? E descobrir que a mente não tem fronteira,
né? Mas não olhando para fora, olhando para dentro nesse sentido, né? Olho para dentro e reconheço que o espaço da minha mente não tem limite, ele é ilimitado. O que eu me referia, que eu me lembro que ele falou que eu achei muito iluminador, que ele falava que os pensamentos, todas as ações da mente, quando você está parado na consciência lúcida, você considera como que isso é também parte do fora, como que está mais dentro ainda. Isso que eu me lembrei quando você falou isso de insider, outsider, mais dentro do que a mente, não é? Ou é que entendi mal nesse momento? Ele falava que está mais dentro da mente, que então todos isso de olhar para os pensamentos, tudo isso como que você vê que a mente não sou eu. Exatamente. É para a gente não ter essa ideia. Quando a gente está falando insider ou outsider, é no sentido de olhar para si, né? Ou olhar para os outros, vamos dizer assim, para a gente ficar mais, né? Olhar para outras pessoas, outras coisas, situações como se elas fossem só externas, né? Agora, quando o Lama fala que a consciência, tem uma prática que a gente vai fazer, que é a prática de estabelecer a mente em estado natural, né? Ou tomar a mente como caminho, que ele vai falar para a gente, o do John Lee vai falar, olha para os pensamentos como se eles estivessem ali, logo ali, né? Lá fora, né? Mas é uma estratégia para a gente não se identificar com os pensamentos. E melhor, né? De não reforçar a sensação de que os pensamentos estão dentro da cabeça da gente. Que é uma coisa maluca. Culpa dos neurocientistas, né? Que acham que mente e cérebro é a mesma coisa. E, portanto, se a mente e cérebro é a mesma coisa, então os pensamentos estão dentro da minha cabeça, né? Então, ele quer que a gente recupere essa experiência de espaciosidade da mente, né? De espaço, de amplidão, para a gente não ficar colapsado, assim, que é o que acontece quando a gente está preocupada, quando a gente está ruminando alguma coisa, né? Nossa mente como que ela colapsa nessa bolha, né? E nessa prática a gente quer recuperar a experiência de espaço da mente. Expansão, exatamente, como a Denise colocou aqui. Certo, Mari? Isso é super importante e super precioso, assim, né? Tenzin Wangyal também fala disso. Da espaciosidade da mente, a terceira pílula. Então, a sua consciência é como espaço. Agora mesmo, a sua consciência é como espaço. Não tem fronteira, não está dentro da cabeça, não tem limite. Mas, quando nós nos identificamos com o corpo, a mente, como sendo eu ou meu, esse espaço aberto, infinito da consciência, se contrai para o tamanho do seu corpo e da sua mente. E fica claustrofóbico. A sua consciência se cristaliza e se contrai ao tamanho do corpo e da sua mente pequena. E aí você se torna alvo para todo tipo de sofrimento. O sofrimento irá na sua direção como um pedacinho de ferro atraído por um ímã. Nós podemos parar isso? Podemos parar de fazer isso? Sim, mas o primeiro, nós precisamos saber que o corpo não sou eu, que a mente não sou eu, que nada além de pura convenção, como dizendo, esse é o meu sofá, que ele estava falando, né, do sofá onde ele estava sentado. Sim, por uma semana, porque está aqui, porque o Lama Santa disse que sim, mas nada além disso. Meu sofá? Loucura! Esse corpo, esse seu corpo, é o seu sofá. Por um tempinho, você vai sentar nele. Então você irá embora, o sofá irá embora. Mas você não pode levar consigo. E a sua mente também é o seu sofá. Sua mente surge na dependência desse ser. A nossa mente humana, de brasileiros ou argentinos, mulheres ou homens, corintiano, palmeirense, são paulino, petista, PSDBista, blá blá blista, essa mente, ela surge na dependência do cérebro. Quando o cérebro morrer, essa mente vai desaparecer junto. Essa mente. Não a consciência, essa mente. Configurada do jeito que ela está configurada agora, né? Então, isso vai... É como o sofá que o Lama estava falando, né? O sofá que ele estava sentado lá. Então, é só um jeito de a gente dizer. Só que a gente diz isso há tanto tempo, né? Que a gente já acreditou que esse é o meu corpo, essa minha mente. Que eu sou esse... Pior, que eu sou esse corpo, que eu sou essa mente, né? A gente se identifica com o corpo e com a mente. Quando seu cérebro morre, sua mente não vai para lugar nenhum. Sua mente de mulher, de homem, não vai para lugar nenhum. Já era. Por um tempinho, você tem uma mente. 100 anos atrás, não tinha essa mente. Daqui 100 anos ou 100 minutos, pode ser que você não tenha mais. A consciência continua. Mas até mesmo a sua consciência substrato, que é a consciência
onde estão todas as marcas kármicas que seguem de uma vida para outra, ela também é o seu sofá. Porque quando a gente atingir a iluminação, ela também vai desaparecer, né? Não pertence a ninguém, não é uma pessoa, é só consciência. Ele fala... o Lama Nossa, ele fala que no tibetano, quando você fala que tem no celular, por exemplo, esse verbo ter não significa posse. Significa, a tradução desse verbo ter aí do tibetano é assim: esse celular está lá à minha disposição. Então não é que é meu, mas ele está lá para usar. Isso significa, não existe a palavra ter no sentido de posse no tibetano. Olha que interessante. Então você fala assim, esse é o meu professor, não significa que ele é meu, significa que ele está lá para mim. Ele está lá disponível para mim. Não é bonito isso? O meu amigo, a minha mãe, o meu filho, eles estão lá para mim. Mas daqui a pouco não estão mais. Simples assim, né? Aí, eu disse que essa resposta do Dzogchen, a pergunta tem duas partes. E essa é a primeira, né? A gente se identifica com coisas que não são eu nem meu, como sendo eu e meu. Para que possamos parar com a identificação com o corpo e a mente, precisamos saber: isso não sou eu, não é meu. Minha mente não sou eu nem meu, é apenas uma forma de dizer. Como nas semifinais do futebol, a quem o time de Porto Alegre, o Grêmio... como nas semifinais de futebol, a quem o time de Porto Alegre, o Grêmio, pertence? É o seu time, Lama Santen. E é, né? Eles sabem que pertencem a você, mas se você pensa que o time de Porto Alegre lhe pertence, e se eles ganham, então você fica muito feliz. Mas se perdem, você fica muito triste. Mas se empata, então ganha o time do Rio de Janeiro, certo? Então, o contexto é o seguinte: quando a gente estava indo para Porto Alegre, de avião lá, estava o time do Flamengo dentro do avião. Porque estava tendo a semifinal do Brasileiro não, da Libertadores, né, lá em Porto Alegre. Então ia ter Grêmio e Flamengo. E o time do Flamengo estava dentro do avião, junto com o Alan Wallace comigo. Nós ficamos presos dentro do avião e o time do Flamengo enfurecido, quebrando pau com os comissários de bordo lá, que queriam descer, não sei o quê. Então foi uma confusão. Aquilo ficou na mente dele. Ele ficou me perguntando, mas vem cá, vamos jogar com quem? E se o Flamengo ganhar, o que acontece, né? Então ele estava falando do futebol aqui. Mas se empata, então ganha o time do Rio de Janeiro, né? Foi o que eu li e queria checar. Imagina, ficou lendo sobre o futebol. Qual que é a segunda parte da resposta? Uma vez que você reconhece que o que você não é, uma vez que você reconhece o que você não é, e você reconhece o que não é seu, como não sendo seu, se você sabe disso, então tem alguma coisa a mais. Nós sofremos, que nós falhamos em compreender quem verdadeiramente somos. Então a gente se identifica com o corpo e com a mente. Essa é uma parte do problema. A segunda parte é que a gente não reconhece, que é meio que consequência, né? Já que eu sou meu corpo e minha mente, eu não sou Buda. Essa é a segunda parte do problema. Então a gente não basta só também a gente soltar a identificação com o corpo e com a mente. A gente precisaria reconhecer, afinal de contas, então, quem que a gente é. Se eu não sou o corpo e a mente, eu sou quem, então, afinal de contas, né? Nós sofremos porque falhamos em compreender quem verdadeiramente somos, tá claro? Sofremos porque nos fixamos ao que é eu, ao que não é eu nem meu, como sendo eu e meu, e sofremos por não saber quem somos. Todo o Dharma do Buda, todas as escolas, Theravada, Mahayana, Zen, Chan, Vajrayana, todas as escolas têm como propósito nos ajudar a ver o não eu do corpo e mente. Essa é uma base comum. Anatman, não eu. Né? Esse é o primeiro, é um ponto importante, né? E aí cada escola vai ter um jeito de fazer isso. Né? O Mahayana, por exemplo, ele vai nos ajudar a soltar a fixação ao eu por meio da compaixão. Então a gente vai se voltar para o outro, né? E meio que como consequência a gente vai soltar um pouco desse agarramento ao eu, né? Ao ego. O Vajrayana vai ter essa série de visualizações. Não, você se visualiza como sendo o Vajra nascido no lago. E aí, uma hora, você faz tanta essa prática, uma hora você acredita que você é o Vajra nascido no lago. Você não é a Jeane, o Márcio, a Mari. Você fala, não, parece que eu sou o Márcio, mas na verdade eu sou o Vajra nascido no lago. Né? A Tenzin Palmo, nunca esqueço, a gente estava fazendo um retiro lá em Recife, primeira vez que ela veio, né?
ela falou que ela ensina uma prática de Tara, ela estava falando sobre uma prática de Tara. Aí ela falou assim, quando a gente faz a prática de Tara, a gente se visualiza como sendo Tara, alguém pode pensar assim, lá tá, ela estava falando da assistente dela, ela tá, a Venerável Elin, fazendo de conta que ela é Tara, né? Mas aí ela falou assim, mas na verdade, ela é Tara fazendo de conta que é a Venerável Elin. Então essa é a nossa situação, né? Só que a gente não acha isso, né? A gente não acha isso. Então tem várias estratégias, né? Pra gente entender quem que a gente de verdade é, né? Então o Dzogchen em particular é projetado para apontar e para cortar a delusão ao insight de quem nós verdadeiramente somos. Na primeira parte, nós estamos entendendo errado, né? Quando a gente se identifica com eu, com a mente, com o corpo. Nós estamos interpretando equivocadamente o corpo e mente como sendo eu e meu. Está errado. Mas a segunda parte é um não saber quem nós somos de verdade. Quem somos nós verdadeiramente? Quem nós sempre fomos de verdade? Buda. Inacreditável. Quem que poderia acreditar nisso? Como eu posso acreditar nisso? Né? Eu não tenho as 32 marcas ou as 80 marcas maiores ou as 80 menores. Ou tão maiores aqui. As 32 marcas maiores ou as 80 menores. Eu não tenho a orelha longa, o shinisha, nada. Não tenho a voz de um Buda, não tenho a mente de um Buda. Como é que eu posso acreditar que eu sou um Buda? Né? Parece maluquice, porque eu estou muito convencido de que eu sou esta pessoa, com este corpo, com essa mente. Temos que fazer essa primeira metade primeiro. Temos que superar a delusão de pensar que isso é o que somos realmente. Que isso é realmente o meu corpo, essa é realmente a minha mente. Temos que cortar isso. E somente então podemos vislumbrar a possibilidade. Talvez eu seja um Buda sonhando ser um ser senciente. Agora vamos fazer uma prática muito simples, que comumente pensamos nela como sendo uma prática preliminar, mas na verdade ela é a base, o início, o meio e o fim. É a prática que a gente fez. A mesma prática, mas nós vamos fazer cada vez mais e mais profundamente. Muitas pessoas já sabem o que vamos fazer agora, já estiveram em retiros anteriores e vamos fazer a prática preliminar para todas as outras meditações. Estabelecer corpo, fala e mente em seus estados naturais. Esse é o começo. Mas à medida que vamos avançando ao longo do caminho, vamos nos acomodando cada vez mais profundamente e chegamos à perfeição, ou à completude de estabelecer corpo, fala e mente em seus estados naturais, apenas quando nos tornamos Budas. Então, agora a gente está aqui se debatendo com essa prática, né? E é uma prática preliminar, né? Inicial. Quando a gente for Buda, essa vai ser a nossa prática. Nosso corpo, nossa fala, nossa mente vão estar estabelecidos no estado natural do Buda, né? Então, essa é a prática especificamente projetada para nos ajudar hoje, amanhã e daqui a um ano, para pararmos de nos identificar com corpo e mente como sendo eu e meu. Enquanto ainda seguirmos identificando esse corpo humano e mente como sendo eu e meu, todo Vajrayana é um fingimento. Né? Se a gente acha... deixa eu ver se ele vai falar. Vai ser como uma brincadeira de cowboy e de índio, polícia e ladrão, é só fingimento. Você não atinge a iluminação fingindo, atingimos a iluminação sabendo. Então, se a gente achar que eu sou Giane, mas eu também sou Tara, ou eu também sou Vajrayana do Lago, tá errado, né? Enquanto a gente se identifica completamente com o que a gente acha que é agora. Então, o Lama fala muito assim e aí vem a prática, né? Não, ainda não. Ele fala muito de a gente desativar essa mente de ser senciente, para poder surgir alguma outra coisa mais Buda, né? Em termos de formato e logística para esses 7 dias, bom, o que ele vai falar acho que esse texto nem vale muito a pena para a gente dizer, né? Mas ele estava tentando convencer a gente a só fazer prática, não ficar fazendo outras coisas, né? Então... deixa eu ver se tem algum ponto que a gente pode pegar. No final da semana você saberá. Então, desde o começo ele falou que se a gente tivesse entusiasmo, né, fé e uma inteligência mínima para entender os ensinamentos, a gente era a prática do Dzogchen adequada para nós, né? Aí ele falou assim, mas quando chegar no final da semana você saberá. Eu realmente dei o meu melhor, né, no retiro.
Pra gente poder... não tem nada a ver com o que eu falei do Dzogchen. Não, mais pra frente tem. Mas no final da semana a gente vai saber se a gente se dedicou mesmo. A gente pode imaginar no final desse ano, vai. A gente pode expandir pro ano, assim, né? No final do ano você saberá, eu realmente dei o meu melhor. Posso dizer com confiança que eu darei o meu melhor, né? O Lama falando. Isso é que a Jeane dará a vocês o seu melhor. Ela não está guardando o seu melhor para outro retiro. Se você der o seu melhor, seja ele qual for, é o seu melhor. Ao final da semana, então, você saberá com certeza. Você tem fé, entusiasmo e compreensão? Você saberá. Se não, não tem problema. Tem muitos outros dharmas para praticar, sem problema. Mas se ao final souber que sim, tenho fé, tenho entusiasmo e sim, eu compreendi, então o caminho do Dzogchen está aberto na sua frente. Não precisa esperar, não precisa fazer 100 mil disso, 100 mil daquilo. Você começa hoje. Isso foi o que o John Limpa disse. Ele sempre comenta isso, né? A questão das preliminares do Nondro, né? Que eles são preliminares para o caminho do Vajrayana e não necessariamente para o Dzogchen, né? Não para o Dzogchen, na verdade, segundo o John Limpa. Em tibetano há um aforisma: todo lama tem o seu próprio dharma. Dentre mestres Dzogchen verdadeiramente autênticos, há diferenças no que eles enfatizam e no que eles requerem dos seus alunos para entrar no Dzogchen. Eu respeito essas diferenças, alguns são muito conservadores, outros mais liberais, eu respeito todos. São lamas muito autênticos, mas nem todos dizem a mesma coisa. Alguns lamas autênticos dizem: você não pode tocar o Dzogchen antes de terminar todas as 5 preliminares, as 100 mil acumulações. É o que eles fazem no Gompa, por exemplo, né? Alguns insistem que você realmente pratique, você tenha realmente praticado o estágio da geração e completude antes do Dzogchen. Então, todas as práticas de deidade antes do Dzogchen. Mas da linhagem da qual eu recebi, de Gato Rinpoche e Anta Rinpoche, Sua Santidade do Dalai Lama, eles não fazem essas restrições. Uma vez uma mulher em seus 50 anos perguntou a Anta Rinpoche, um grande mestre de Dzogchen que faleceu 3 anos atrás, 4 anos atrás, na verdade. Agora vai fazer 5, na verdade, mas 4 anos atrás. Ainda não terminei as preliminares. Eu devo primeiro terminar e depois praticar o Dzogchen? Aí ele olhou para ela e disse: você não é tão jovem. Meu amigo, coitado. Começa a praticar o Dzogchen agora. Continue com as preliminares, mas não espere para começar a praticar o Dzogchen. Porque ela tinha recebido, tinha tomado refúgio com um lama que ensinava as 100 mil prostrações, 100 mil mantras do guru, e ela assumiu esse compromisso, né? Então ele falou: pode continuar, mas não espera terminar para começar o Dzogchen. Né? Na verdade, ele não falou assim, não é tão jovem. O Lama está sendo sacaneando aqui. Ele falou assim: você não está ficando mais jovem. Ele falou. Ele não foi tão, né? Tão assim. Você não está ficando mais jovem, né? Você está envelhecendo, essas palavras, né? Então, se você tiver a oportunidade de praticar o Dzogchen nesta vida, e você procrastina ou fica esperando, e aí você morre, é muito ruim. Esta é a linhagem que eu recebi de todos os meus mestres de Dzogchen. Então, nós estamos nesse barco aí, né? Se você tiver a fé, o entusiasmo, a inteligência, pratique agora. Junto com as preliminares, se quiser, né? Não estou sugerindo que as preliminares não são importantes. Você não vai ter terminado suas preliminares antes, até que você se torne um Buda, na verdade. Até que se torne um Buda. Porque essa foi uma treco que eu me compliquei lá para traduzir. Ele fala que um pouco isso que a gente estava falando, que eu estava falando, essas práticas não deviam nem chamar preliminar, devia chamar prática contínua, né? Que é exatamente isso que ele fala aqui. Você não vai ter terminado suas preliminares até que se torne um Buda. Não as acumulações, mas as preliminares mesmo. Então, contemplar os 4 pensamentos transformadamente e as preliminares incomuns que o Dogen Limpa ensinou lá no Dharmatolo, né? A gente não vai terminar nunca. Então, preliminares são sobre Sak-Jan. Sak é acumular méritos. E Jan é purificar obscurecimentos. Quer dizer, quando é que vai acabar isso, né? Quando você vai terminar de purificar os obscurecimentos? Quando se tornar um Buda. Quando você não precisar mais acumular mérito? Quando você for um Buda. Então, as preliminares são toda a prática. Não pense que quando você estiver terminado 100 mil disso, daquilo, acabou, finito. Não é verdade. Então, vamos praticar. Encontre uma postura confortável. E aí, a gente fez a prática essa que a gente terminou. Que a gente fez hoje, né? Terminamos o primeiro vídeo. Vamos ver se a gente consegue avançar um pouquinho mais daqui pra frente, assim. Mas tá clara essa coisa das preliminares? É uma coisa que, se vocês não sabem, se vocês nunca ouviram falar das preliminares da 100 mil isso, 100 mil aquilo, nem se preocupem com elas, porque não precisa complicar, né? É que tem gente que vem desse caminho, né? De ouvir o que
As práticas preliminares são 100 mil acumulações de oferenda de mandala, 100 mil acumulações de prostração, 100 mil acumulações de mantra do guru, 100 mil acumulações de Vajrasattva, 100 mil acumulações de Guru Yoga. E a pessoa ouve que isso são as práticas preliminares, como se fosse a única possibilidade de fazer prática preliminar. Nessa linhagem que a gente está recebendo do Lama Wallace, as preliminares não são essas. Então a gente não precisa se preocupar com elas, né? Se você fez esse compromisso com outro lama, se entende com outro lama, né? Se você quer o compromisso, se você continua, se entende com outro lama, né? O Lama Wallace, segundo do John Limpa, Gyatso Rinpoche, Anton Rinpoche, Dalai Lama, não é isso. As preliminares a gente pode até... eu posso até mandar para vocês de novo o trecho do texto do Dharma Tolo que ele fala sobre as preliminares, nesta linhagem, se vocês quiserem saber, quem não estudou o Dharma Tolo, né? Deixa eu anotar aqui, eu fico devendo, que eu fico prometendo. Então, preliminar, o que são? Isso é super importante, porque a gente não... Eu acho que ele não vai falar das preliminares aqui, nesse texto. Eu desconfio que não. Mas mesmo que ele falar, a gente lembra do Dharma Tolo, né? E as preliminares comuns e as incomuns. As preliminares comuns, eu vou falar rapidinho, as preliminares comuns são a contemplação dos 4 pensamentos transforma a mente, que do John Limpa condensa um pouquinho, assim. Então, ele fala que é contemplar o karma, contemplar a vida humana preciosa, contemplar a impermanência. O outro pensamento transforma a mente dos 4 seria sofrimento, mas sofrimento está no meio dos 3 aqui, né? Então ele meio que dá uma condensada em 3. E as incomuns seria a prática de Guru Yoga, ver o Lama como Buda, né? Ver os seus colegas, os seus amigos, os seus irmãos Vajra, ou seja, os alunos que receberam as iniciações do mesmo mestre, né? São irmãos Vajra. Os irmãos Vajra são Budas. Então, se ele pisar na bola, você não interessa que ele pisou na bola. Ele é um Buda. Purifica a sua visão com relação aos irmãos Vajra. Você pode chegar carinhosamente, se for o caso, falar, olha, eu acho que tal coisa, né? Mas não culpar, retaliar, ficar falando mal do outro, que recebeu iniciação do mesmo mestre, né? Tem muita gente aqui nesse grupo aqui que recebeu iniciação do Alan Wallace. Se alguém falar mal de alguém aqui pro outro, tá rompendo um voto. Tá deixando de praticar uma das preliminares, né? Não tá rompendo um voto, na verdade, mas tá deixando de praticar uma das preliminares incomuns, que é ver os irmãos Vajra como Budas, né? E a terceira incomum é ver todos os seres com compaixão, por todos os seres. Então, olha, eu acho mais fácil fazer 100 mil acumulações disso, daquilo outro, sabe? Do que essas 6 incomuns. Imagina, olhar para todos os seres com compaixão o tempo todo. A gente consegue fazer isso hoje? Não sei vocês, mas eu não consigo. Eu não consigo. Tem gente que eu quero socar, né? Não por compaixão, por raiva mesmo, né? Então eu vivo escorregando nessa preliminar, assim. Ver o Lama como Buda tá um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil, assim, né? Mas mesmo assim, a gente tem um respeito, tem uma devoção pelo Lama, né? Mas ver o Lama como Buda é uma outra coisa, né? É uma outra coisa. Não é só não ver defeitos no Lama, né? Mas, sei lá, pra mim, o que ficou do último retiro, assim, do último retiro lá da Califórnia, que o Lama falou sobre Guru Yoga e tudo, eu não sei nem se ele falou isso, se eu entendi isso, sabe? Se ficou isso pra mim, né? Mas uma coisa que ele sempre fala, assim, a gente não teve o mérito suficiente para receber ensinamentos diretos do Buda Sakyamuni, né? A gente não encontrou pelo menos eu não me lembro, né? De ter encontrado, possivelmente não, né? De ter me encontrado com o Buda mesmo. Se o Dalai Lama encontrou, só pra gente ter um parâmetro, assim. O Dalai Lama disse que encontrou, né? Que se lembra de ter estado na presença do Buda. Eu não tenho a menor lembrança disso, acho que não, né? Então, assim, o Lama, hoje, é o mais próximo que a gente vai chegar de um Buda.
o nosso lama, né? É o mais próximo que a gente vai chegar do Buda, né? E ele é quem tem a chave para nossa iluminação. A gente não tem isso na mente o tempo todo. A gente cria uma relação, sei lá, com o lama. A gente não tem o tempo inteiro presente, assim, como se fosse assim, acho que eu cheguei a falar no outro dia, assim, como se eu tivesse, eu não tenho o tempo inteiro a consciência de que eu tô doente e que o lama é quem pode me ensinar como me curar. A gente não faz só isso, né? Eu fico preocupada com a viagem dele, sabe? A gente coloca o lama dentro da nossa vida, assim, né? Comum. Devia ser uma coisa extraordinária, assim, o tempo todo, né? Então, sei lá, a gente vai também mudando um pouco a nossa relação com o lama, né? Sei lá, isso também é experiência minha, assim, não é o que ele falou, é uma experiência minha também. A gente vai mudando um pouco também, né, a relação. Assim. Então, não é só admiração, não é só devoção, né? Essa experiência de que o lama é o Buda, é o que a gente é a presença do Buda que para nós é possível, que nós temos karma para ter, né? O Deus perguntou, Jane, a prática de Dzogchen segundo as instruções do Lama Lamolas tem algum ponto de intersecção com alguns dos 21 itens a que se refere o Lama Padmasanten? Tem muito a ver, mas a prática do Dzogchen, ela tá de presença para frente, assim, do roteiro de 21 itens. A prática mesmo, assim, a gente vai começar agora, né? Porque a gente não vai esperar também ter a realização de Shamatha, a realização do Prajnaparamita, para daí começar a praticar o Dzogchen. A gente vai começar a treinar agora. Mas é bom a gente entender que a prática de presença é a prática de Dzogchen. Prática de presença do roteiro de 21 itens. Presença aberta. Ô, Jean. Ele quer vir depois da realização na ordem, ele está depois do Prajnaparamita, não é por acaso, né? Mas igual a gente não vai esperar, né, ter a realização de Prajnaparamita para treinar a prática do Dzogchen, da não meditação. Ô, Jean, tô me lembrando que você chegou a falar da gente algumas vezes começar mais cedo para aprofundar um pouco nessa coisa do Guru Yoga, que é um aspecto que é difícil para bastante gente, né? E para mim muito difícil, sabe? Então queria assim, reforçar essa ideia. Entendi, seu som. Tá me cobrando, né? Na verdade. Entendi. Não, a gente pode tentar semana que vem. Hoje não daria porque eu dei aula a tarde inteira, né? Não, e também não dá, a gente tem que combinar um pouco com antecedência também, né? Mas a gente pode começar semana que vem às 6 horas, em vez das 7h30. Daí a gente pode fazer a prática de chuva de bênçãos, né? A gente pode falar um pouquinho sobre a prática também, assim. Eu queria que você aprofundasse um pouco o que o Lama já passou sobre a importância do Guru Yoga, né? De entrar um pouco assim no meio das dificuldades que a gente se depara, especialmente para quem não tem um espírito devocional assim tão à flor da pele. Entendi. Tá bom, a gente pode ir caminhando juntos, né? Eu também não tenho... O que os lamas falam sobre Guru Yoga, nossa, tem coisas maravilhosas, assim, e muitas referências que a gente pode usar para isso, né? Sobre a prática de Guru Yoga. A gente posso recuperar algumas, mas tem que ser um desenvolvimento mesmo, né? De uma intimidade com esse tema mesmo, né? Que cada um vai ter uma porta aí de entrada, né? Mas a gente pode conversar sobre isso nesse dia, né? Fazer a prática de chuva de bênçãos. Eu acho que uma coisa importante também é entender as práticas formais, né? Então, por exemplo, a prática de chuva de bênçãos é uma prática de Guru Yoga, a prece das 7 linhas é uma prática de Guru Yoga, né? Mas a gente faz um pouco automaticamente, assim, né? Mas um pouco também é prática, né? É prática, como toda prática, a gente vai se aprofundando aos poucos, né? Também. Mas tem que praticar, porque não vai acontecer assim, né, de qualquer jeito. O Darcy fala assim, num determinado momento,
do estudo do Armatolo, o comentário sobre o Nondro do Shagdu Rinpoche foi citado. Vocês se lembram a razão? Eu lembro a razão porque é o seguinte, esse livro do Shagdu Rinpoche, comentário sobre o Nondro, ele tem as práticas de meditação sobre os 4 pensamentos transformando a mente mais lindas que eu já vi na minha vida. Então foi por isso, porque a gente pegou as práticas do Shagdu Rinpoche, que até eu levei o livro para o Márcio ver, as práticas do Shagdu Rinpoche que ele ensinava para contemplar os 4 pensamentos transformando a mente, que são os preliminares comuns do John Nimpa. Foi essa intersecção, assim. Tem também esse livro é lindo, né? Então, a gente também, nessa época, a gente comentou que o livro sobre o Nondro é inteiro lindo e que a gente podia ler, podia estudar, né? E não precisava fazer as acumulações todas, né? Que o Nondro propõe, assim. Que o Nondro no Vajrayana propõe. Mas ler a parte, o capítulo sobre Guru Yoga do livro do Shagdu, maravilhoso, né? Mas eu lembro que a gente especificamente fez isso por causa das práticas dos 4 pensamentos transformando a mente. Roger, ele coloca assim, finalzinho, sucinto, não elaborado e embasado em Guru Yoga, fornece um esplêndido meio de abrir a porta para a natureza da mente. Então, assim, ele está focado em Guru Yoga, que foi o que ela acabou de falar agora. Né? Então, mas a gente precisa pegar aí esses conceitos, né? E trazer para nós, assim, para o nosso coração mesmo. Como é que isso... Senão a gente pode ter uma ideia linda do que seja, né? Mas qual que é o caminho, assim, que a gente vai tomar de Guru Yoga? O Lama Santen fala, assim, não quer. Ele fala que a relação entre o guru... Porque isso diz respeito à relação guru-discípulo, né? A prática de Guru Yoga. Tem a ver com isso, né? Como é que é a relação entre o guru e o discípulo? O Lama fala que é uma relação entre 2 ladrões. Que a gente quer roubar a mente do mestre e o mestre quer roubar a nossa ignorância, né? Então, é uma relação entre 2 ladrões. Então, tem coisas lindas, assim, super inspiradoras, né? Que a gente pode ir usando, né? Para desenvolver essa conexão, né? E se lembrar do mestre a todo momento, assim, se sentir o tempo todo acompanhada, né? Do mestre, como se a gente estivesse o tempo todo na presença do mestre. Mas a gente pode ver isso aí no domingo que vem. Tem também a explicação super engraçada que ele dá daquela prece que a gente fazia no começo, que a gente não estava fazendo mais das 10 prece de devoção em 10 ramos, assim. É como se a gente tivesse apaixonado, é como se fosse uma sublimação de uma paixão a relação com o guru. Mas uma sublimação, não é que eu vou me apaixonar pelo Alan Wallace, pelo Lama Santen. Mas é uma sublimação da mesma experiência de apaixonamento, né? É super legal essa explicação. A gente pode falar dela também. A gente pode fazer umas sessões assim de Guru Yoga, pra gente conversando. Eu não vou de jeito nenhum, porque assim, a gente não tem um texto, né? O que a gente está fazendo agora aqui é estudar um texto que está comentado pelo Lama, né? Esse encontro aí de Guru Yoga, a gente não tem esse texto, então eu não vou me colocar no lugar de quem vai falar de Guru Yoga para vocês, né? Assim, agora é uma aula de Guru Yoga, Deus que me livre, Buda que me livre, né? Mas a gente pode conversar sobre a experiência que a gente tem, né, da relação com os nossos mestres, né? A gente pode fazer isso. Eu posso também procurar um texto que a gente possa usar como base, sei lá. Vou dar uma pensada. O que a gente faz? Beleza? Vamos fazer a dedication, então? Eita, agora abri PowerPoint. Sei lá o que eu fiz aqui. Peraí. Ai, raios. Ah, entendi já. Então, vamos lá, chuchus. A gente faz a prece de longa vida, né? A Lama, primeiro em tibetano, depois o português, depois a dedicação de méritos. Tempa tu andor je chanchen, dangel kansan zin pe makarai.
Tenzin ke bu shape tempa. Danze trini da shindo seu adze. Tako drola jape charchen. Pa kel sandra mena tendu tsikya. Alan wala si shedrakpa. Yi ke bu shempu shape tengyurchi. Zalin chi da ke parnucho. Sugel teni tabu sel zepa. Lopun ke ki kutse tsetrin. Yedro contar pelando tripaje. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como a luz, sol e a lua. Aquele que derrama uma chuva, uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda. Aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas com a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Gewadi nirduda Gurgyan lama drugyuni Droa chikamalupa Dei salagopadasho. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Então tá, chuchus. Então a gente tá... Deixa eu ver, tem uma mensagem nova aqui. Ah, é a Sandra falando obrigada. Obrigada. Então a gente, na semana que vem, a gente começa às 6, então, né? Para começar sobre Guru Yoga. E também eu queria dizer para vocês o seguinte. Abril e maio, se o coronavírus não impedir, né? Não quero nem falar para a Patrícia desmaia. Algumas pessoas desmaiam se falar disso, mas assim, tem um retiro... na Toscana, um retiro de 8 semanas, né? E já abriu para inscrição para quem quiser acompanhar os podcasts, né? Então precisa se inscrever, precisa comprar, na verdade, a inscrição, né? Para ouvir o retiro, assim. Então quem não tem tradução, obviamente, né? Porque a titia não tá lá, não tem nenhuma tradutora, mas a gente pode acessar em inglês, para quem quiser. Ô, Jean, só uma coisa. Se encontrar às 6, daí vai ficar longo, hein? Das 6 às 9, 3 horas seguidas, você não acha muito longo? Agora me interessou. O que nós podemos fazer? A gente dá um intervalo, a gente faz às 6 às 7, dá um intervalo, volta às 7h30. Porque não tem... Menos que isso, acho que não rola também. Menos de uma hora, fazer uma prática, conversar sobre a prática. 5. Tá. Coragem, vamos aí. Uma vez no mês, por exemplo, a gente pode fazer isso. Beleza? Beijo. Boa noite. Beijão, beijo. Tchau, Obrigado, Gê. Obrigado, Gê. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Obrigada. Tchau. Obrigada, Gê. Boa noite a todos. É meu. Tchau. Obrigado. Ô, Darcy? Já foi. Não fala que eu já fui. Beijos, queridos. Boa noite. Beijo. Amor, gratidão.